Um advogado cujo nome você já ouviu por aí, certamente, vai prestar depoimento logo mais com acusações muito graves de corrupção que podem respingar em Sérgio Moro. Caramba, o Moro voltou mesmo, né? A pauta. E a Mônica tem os detalhes a respeito desse assunto. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, uma nova lenha vai ser colocada nessa fogueira aí, Megali, que envolve Sérgio Moro, Lula, Lava Jato e todo esse passado que faz sombra até hoje, que definiu o presente e faz sombra até hoje sobre o nosso presente, né, Megali? O advogado é o Rodrigo Tacla Duran, que prestou serviços para a empreiteira Odebrecht no passado, foi acusado de lavagem de dinheiro pela Lava Jato, entre outras acusações, são 4 inquéritos a que ele responde. Ele presta depoimento hoje à justiça. E ele deve pedir, Megali, pelo que eu apurei, ele deve pedir para fazer uma delação premiada para detalhar uma acusação que ele fez contra um advogado ligado a Moro, um advogado que era muito amigo de Moro, um dos melhores amigos de Moro, e segundo ele, esse advogado vendia facilidades na Lava Jato. O Tacla Duran teria sido vítima, portanto, de uma abordagem, de uma extorsão, vamos dizer assim, para dar dinheiro a esse advogado, a outros advogados, em troca de ter sua delação premiada contra o Odebrecht naquela época, aceita pelo Ministério Público e posteriormente pelo próprio Moro, né? E ele teria que fazer isso para não ser preso. Quando essa história veio à tona, o Megali, eu fui inclusive a primeira a publicar essa narrativa do Tacla Duran, ele tinha colocado isso num livro, esse livro estava na internet, depois ele apagou da internet, mas uma fonte minha recuperou esse livro, enfim, e eu publiquei isso na Folha de São Paulo, no momento em que ninguém jamais levantava qualquer tipo de vírgula contra o Moro, né? O Moro era o juiz, assim, meio herói naquele momento. Então o juiz Moro reagiu de forma muito dura, enfática, dizia que se tratava de uma mentira, de um jornalismo irresponsável, colocou isso até em sentenças, ele escrevia sentenças e escrevia lá, o jornalismo irresponsável, as mentiras, etc. Mas essa história ficou pairando, ela nunca foi investigada, né, Megali, de fato, em profundidade, inclusive ficou arquivada. Depois o Moro virou ministro da Justiça do Bolsonaro, e quando ele deixou o governo, e aí já em briga com o bolsonarismo, o Tacla Duran entrou em contato com o procurador-geral Augusto Aras, dizendo que queria fazer uma delação premiada contra ele, contra o Moro. A Procuradoria-Geral, na época, chegou a fazer tratativas com o Tacla Duran para uma delação premiada. Moro novamente reagiu de forma muito enfática, disse que tudo já tinha sido esclarecido e disse que ficava perplexo, indignado de tratativas serem retomadas com o Tacla Duran justamente no momento em que ele deixava o governo, ou seja, ele seria, portanto, vítima de uma perseguição. E a coisa também ficou por isso mesmo. Mas agora, Megali, parece que tanto a Justiça quanto a Polícia Federal, na Justiça e na Polícia Federal, parece que os ouvidos agora estariam mais abertos ao Tacla Duran e para uma investigação que esclarecesse de vez essa história narrada por ele, né, que diz, inclusive, que chegou a pagar altos valores a alguns advogados, que tem recibos, enfim, diz ele ter provas disso tudo que ele fala, né? De pagamentos, diz que chegou a pagar altos valores para conseguir facilidades na Lava Jato, que desistiu posteriormente desse jogo e se mudou do Brasil, foi viver na Espanha, onde está até hoje solto. Então, Megali, essa é a história e vamos ver, esse depoimento vai ser hoje, mais ou menos às 4 horas, e nós vamos acompanhar de perto para ver o teor realmente dessas acusações e para ver se essa alta probabilidade de abertura de uma investigação se confirma, Megali. Bom, a gente já teve, né, algumas evidências do duplo padrão moral de Sérgio Moro. Isso já teve. A gente já teve, por exemplo, o caso do Onyx Lorenzoni, que quando ministro, ele próprio admitiu o uso de caixa 2, que teria embolsado lá R$200 mil, depois pediu desculpas e o Moro achou aquilo suficiente. Pagou, né? Nem parecia, nem parecia o xerifão valente da Lava Jato. Ele pediu desculpas, então tá tudo certo. Mas nunca uma evidência de corrupção passiva. Enfim, alguma relação com algum acusado de corrupção passiva. Por isso que esse caso é bem grave e a gente tem que ficar muito de olho.